Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A comida e as demais liberdades pessoais, os cristãos devem submeter a Deus e aos irmãos por causa deles. Devem submeter aos irmãos para que dê o bom testemunho e consiga frutos. Vamos focalizar a vida do apóstolo Paulo e o que ele diz. Em 1 Coríntios, no capítulo 8, ele trata da comida sacrificada a ídolos. Se uma determinada comida escandaliza a meu irmão, eu estou pecando contra o meu irmão. Por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, estás pecando contra Cristo. Há pessoas que se escandalizam pela nossa liberdade. Por exemplo, se eu me der a liberdade de sair tomando cerveja, eu acho que eu nunca tomei cerveja na vida. Eu não me lembro se em algum momento eu experimentei, mas eu acho que eu nunca tomei cerveja. Mas se eu me der a essa liberdade, eu achar que isso não tem nada para salvação, for uma convicção minha, eu preciso considerar outro aspecto. Se eu acho, eu vou dar conta diante de Deus, mas se eu acho que isso não tem nada demais, isso pode escandalizar meu irmão. Aí tem e vai ficar ruim a coisa, porque eu vou escandalizar o meu irmão. E se eu escandalizar o meu irmão, então não é a bebida, é pecar contra o irmão que vai me lançar no inferno, a menos que eu me conserte. Essa é a orientação. Com relação a vestimentas, se eu, mulher, quero usar uma saia curtinha, ficar mostrando muitas pernas, tem gente que vai ficar escandalizada com isso. Bom, a liberdade de usar a saia do comprimento que quiser da pessoa. Se diante de Deus ela tem essa liberdade, mas se diante das outras pessoas, não, ela vai escandalizar outras pessoas, aí ela já estará pecando contra outras pessoas. E assim, todas as demais liberdades a gente vai submeter ao senhorio de Cristo. Quando a gente se converte, não tem mais mania nenhuma, não tem que guardar nada. Não, porque eu sou assim. Meu irmão, o eu já tinha que ter morrido. Você era assim. Agora é para ser um servo. Não, mas eu me dou a essa liberdade de comer isso ou aquilo. Meu irmão, você vai comer o que tem. Servo come o que tem, o que está no momento. Não tem que ter preferência de comida, eu só como comida desse tipo ou daquele tipo. Eu não como comida velha, eu só como comida nova feita. Meu irmão, tem que morrer esse eu, mania, desejo, vontade. Isso tudo tem que ser submetido a Cristo se você quer a salvação. Jesus só é Senhor de quem é servo. Quem é servo não tem mais o seu eu para mandar em nada. Então o apóstolo Paulo entra no capítulo 9 de 1 Coríntios dizendo: escuta, vocês não sabem que eu sou livre, não sou apóstolo, mas eu não tenho esses direitos todos de receber do evangelho, de me fazer acompanhar de uma irmã, ou seja, me casar. Eu não tenho esse direito, mas eu abri mão desses direitos todos. Eu não me casei por causa do evangelho. Não é que eu não tenha vontade, não. Eu sou homem, o apóstolo Paulo. Mas eu me submeti a não me casar para ter mais tempo para a obra de Deus. O Senhor diz que o obreiro tem direito, não atarás a boca do boi quando debulha o grão. E eu tenho esses direitos, mas eu abri mão de todos esses direitos por causa do evangelho. Se beber qualquer coisa escandaliza meu irmão, nunca mais beberei bebida alcoólica, até mesmo Coca-Cola, se isso for escandalizar algum irmão. Não vou comer isso, isso e aquilo, se for para escandalizar o meu irmão.
e assim por diante. Eu não vou fazer isso, me dar essa liberdade de ir à praia e usar roupas muito curtas de praia, se isso escandalizar meu irmão. Eu não vou me dar a liberdade de cuidar do meu corpo, usar coisas assim, assado, pintar o cabelo e tal, e enfim, as vaidades aí da aparência. Eu até teria esse direito, mas eu não vou me utilizar dessas coisas para não escandalizar irmãos. Não vou cuidar do meu corpo, ficar mostrando o meu corpo, se isso não contribuir para o Evangelho. Então ele diz, olha, eu tenho todos esses direitos, mas não me usei desse direito nenhum, porque eu quero ser servo. E essa liberdade eu tenho no Senhor, mas eu quero ser servo, e essa glória ninguém vai tirar de mim. Eu fui chamado pelo Senhor para pregar o Evangelho, as outras coisas todas têm que morrer. Ah, mas eu quero ter uma moto, porque eu gosto muito de moto, eu quero ter uma moto assim bonita. Meu irmão, você queria, o seu eu já morreu, você vai ter o que Deus der, vai andar de carro, vai andar de bicicleta, ou vai andar de ônibus, ou vai andar a pé, conforme a necessidade, se Deus der. E não tem isso. A gente tem carro porque o carro ajuda, mas se o carro estiver atrapalhando, o carro for motivo de vaidade, carro bonito, de luxo, carro de ostentação, meu irmão, já estará pecando. Você se dá o luxo de ter, ou a liberdade de ter um carrão, e o seu irmão do seu lado congrega com você, é seu irmão, anda a pé, não tem nada, e você está ofendendo a consciência do irmão. Você andando num fusquinha velho não estaria bem também, e estaria ajudando o irmão, mas você se dá o luxo de ter um carrão, né, carrão bonito, de ostentação, que custa caro, e o seu irmão não tem nada. Que amor é esse? Quem é servo de Deus abre mão dessas liberdades. E o apóstolo Paulo diz, pois é, eu era livre, sou livre de todos, mas eu me fiz escravo de todos, versículo 19, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Por que eu não vou andar num carrão de luxo? Não, mas eu tenho dinheiro. Por que eu não vou andar num carrão de luxo? Para não ofender a consciência do meu irmão, para gastar o mínimo necessário com o carro, para ter dinheiro para a obra de Deus, para a obra missionária, para a obra do Senhor, a necessidade dos irmãos. Então eu faço tudo, o apóstolo Paulo diz no versículo 23, eu faço tudo isto por causa do Evangelho. Eu me fiz de tudo para com todos, para por todos os modos tentar salvar alguns. Eu tenho essa liberdade, mas eu abri mão da liberdade por causa do Evangelho. Você não sabe que no estádio todos correm, mas só um vence? Pois é, cada cristão deveria querer ser esse vencedor. Abra mão de tudo para tentar ganhar uma alma. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para ganhar uma coroa corruptível, o título de vencedor, campeão. Mas nós abrimos mão de tudo isso para ganhar uma alma por causa do Evangelho. Esmurro meu próprio corpo. Meu irmão, você está esmurrando seu corpo ou exaltando o corpo, embelezando o corpo, cuidando da pele e fazendo ginástica para melhorar seu corpo? Você está exaltando o seu corpo ou esmurrando seu corpo? O apóstolo Paulo diz, eu esmurro meu próprio corpo. Nós estamos pintando, enfeitando, embelezando com isso, com aquilo, com produtos químicos e assim, para melhorar a aparência do meu corpo. Ou você está esmurrando o seu corpo por causa do Evangelho? Comece a pensar nisto, porque o princípio geral é, quando nascemos de novo, passamos a ser servos do Senhor, para servir a Deus e abrir mão de tudo. O nosso eu, que antes dirigia nossas ações, agora tem que morrer. O seu eu já morreu?